vamos falar sobre locação de coisas. Olá, meu nome é Henrique Benassi. Iremos dar continuidade ao estudo do contrato de locação. Nós vimos as obrigações do locador. E agora nós vamos trabalhar com as obrigações do locatário. Veja, em se tratando, de contrato bilateral, o contrato de locação vai gerar obrigações para ambas as partes. Anteriormente, no outro vídeo, nós falamos sobre as obrigações do locador previstas no artigo 566 do Código Civil. Agora, nós temos as obrigações do locatário, e as obrigações do locatário estão previstas no artigo 569 do Código Civil. O artigo 569 do Código Civil, portanto, trabalha com as obrigações do locatário. Primeira obrigação do locatário é usar a coisa de acordo com o uso convencionado, ou seja, tem que utilizar essa coisa conforme aquilo que eles ajustaram, conforme aquilo que foi convencionado, conforme aquilo que foi ajustado entre o locador e o locatário. E além disso, existe uma outra obrigação do locador, previsto no artigo 569, inciso 1 do Código Civil, que é de cuidar, de zelar a coisa como se fosse o dono da coisa, como se fosse o dono da coisa. Veja, essa obrigação de cuidar da coisa como se fosse o dono decorre da quarta obrigação do locatário, que é o dever de entregar a coisa no estado em que recebeu. Então, se ele tem que se comportar, cuidar da coisa como se fosse dono, no momento de entregar a coisa ao locador, ele tem que entregar no mesmo estado em que a recebeu. É a hipótese do artigo 569, inciso 4, do Código Civil, que diz: restituir a coisa, é obrigação do locatário restituir a coisa, fim da locação, ou seja, terminada a locação, no estado em que a recebeu. Com exceção o quê? Das deteriorações naturais ao uso regular, ou seja, as deteriorações normais, decorrentes do uso regular, essas daqui, o locatário não irá arcar com essas deteriorações. Essas deteriorações elas decorrem do uso normal, do uso regular da coisa. E então, nesse caso, esse tipo de deterioração deve ser suportado pelo locador. Deve ser suportado pelo locador. E veja que, em relação às obrigações do locatário previsto no artigo 569 do Código Civil, o locatário, então, tem a obrigação de usar a coisa de acordo com o uso convencionado. E veja, se ele não usar a coisa de acordo conforme o uso convencionado, o que o locador pode fazer? O locador pode resolver o contrato pelo inadimplemento, pelo descumprimento do contrato, dessa obrigação, além de pedir perdas e danos, ou seja, uma indenização decorrente da violação deste dever. Bom, segunda obrigação do locatário previsto no artigo 569 do Código Civil é a de pagar pontualmente o aluguel. Pagar pontualmente o aluguel significa que ele tem que pagar o aluguel no tempo, no lugar e na forma devida. Não havendo previsão expressa no contrato de locação, o pagamento será feito conforme os usos do lugar, Terceira obrigação do locatário é de levar ao conhecimento do locador eventuais embaraços, turbações na sua posse, praticado pelo terceiro. Veja, essa obrigação do locador, levar ao conhecimento
né, essa obrigação do locatário, que é de levar ao conhecimento do locador eventuais turbações, embaraços na posse praticado pelo terceiro, né, é justamente pelo fato do locador ter também a obrigação de garantir ao locatário o uso pacífico da coisa. Então, essa obrigação do locatário, que é de levar ao conhecimento do locador eventuais turbações, embaraços na posse, né, dele, praticado por um terceiro, decorre de uma outra obrigação que é agora do locador e não do locatário, que é a de garantir ao locatário o uso pacífico da coisa, que nós vimos no artigo 566, inciso 2 do Código Civil, né, do Código Civil. Bom, além disso, é importante a gente comentar acerca, né, do artigo 567 do Código Civil, que diz o seguinte: havendo deterioração na coisa sem culpa do locatário, havendo deterioração na coisa sem culpa do locatário, o que o locatário poderá fazer? Poderá pedir a redução proporcional do aluguel ou então pedir a resolução do contrato. Agora, veja, a resolução do contrato, na verdade, só será possível no caso de ocorrer uma depreciação, uma deterioração substancial na coisa. Pequenas deteriorações só vão permitir ao locatário o quê? Pequenas deteriorações só vai permitir ao locatário pedir o abatimento proporcional do aluguel, mas não a resolução do contrato. Por quê? Porque aí seria desproporcional, né? Uma pequena deterioração, né, que não acarreta nenhum problema no uso normal da coisa, permitir ao locatário o quê? A resolução do contrato. Nesse caso, ele deverá pedir o abatimento proporcional, né, no valor do valor desse aluguel, Então veja que essas são as 4 obrigações do locatário previstas no artigo 569 do Código Civil. Então, repito, são obrigações do locatário usar a coisa de acordo com aquilo que foi convencionado, não podendo usar para outras finalidades, cuidar da coisa como se fosse dono dela. Além disso, pagar pontualmente o aluguel, levar ao conhecimento do locador eventual embaraço, turbação na posse da coisa pelo locatário, que foi praticado pelo terceiro. Isso porque o locador tem que garantir ao locatário o uso pacífico da coisa. É a hipótese do inciso 2 do artigo 566 do Código Civil. E a 4ª obrigação do locatário, prevista no artigo 569 do Código Civil, é a de restituir a coisa a fim da locação no estado em que a recebeu, com exceção das deteriorações normais, naturais da coisa. Bom, além disso, né, dando continuidade aqui ao estudo do contrato de locação, né, nós temos que falar o seguinte, algumas outras observações. Por exemplo, o locador ele deve, né, resguardar, né, o locatário de eventuais embaraços, de eventuais turbações, né, praticadas pelo terceiro. Além disso, o locador deve responder pelos vícios anteriores à locação, seja aqui um vício redibitório. E o que é um vício redibitório? É aquele vício oculto, né, que a coisa tem, que a torna inapropriada para o uso a que se destina, ou então que causa uma depreciação, né, considerável no seu valor. Nesse caso, nós estamos diante de um vício redibitório. E aí, quem responde pelos vícios da coisa, né, é o locador. E o que é evicção? É a perda, né, da coisa, né, é a perda da coisa em virtude de um direito anterior àquele contrato aquisitivo. Ou seja, o evictor ele vai pegar a coisa, né, do evicto
pelo fato do evictor ter um direito anterior à coisa sobre o evicto. Nesse caso, cabe ao evicto apenas o quê? Cobrar, né, reparação de danos de quem? Do alienante, que é o terceiro nessa ação de evicção. Bom, outra coisa, né? O locatário poderá pedir a resolução do contrato quando o vício redibitório for extenso ou então houver agressão ou quando a agressão à posse acarretar esbulho. Isso é evidente. Se ele perdeu a posse da coisa, né? Se ele perdeu a posse da coisa em razão de um esbulho, né? O locatário pode pedir a resolução do contrato. Ou então, quando houver um vício redibitório considerável. Né? Bom, além disso, né, nós vimos que o locador poderá também resolver o contrato. E veja, a resolução do contrato sempre decorre de um inadimplemento, de um descumprimento do contrato. Então, o locador poderá resolver o contrato, além de poder pedir perdas e danos, ou seja, reparação de danos, né, quando o locatário, né, dá uso diverso, né, à coisa. Quando dá um uso diverso da coisa. Nesse caso, o locador pode pedir resolução do contrato mais perdas e danos. Uma outra questão também importante envolvendo o contrato de locação é o seguinte: antes do vencimento do contrato de locação, o locador não poderá reaver a coisa, senão pagando perdas e danos ao locatário. Inclusive, o locatário goza do direito de retenção enquanto ele não for indenizado. Então, antes do vencimento do contrato de locação, o que significa dizer que o locador tem que respeitar o prazo do contrato de locação. Então, antes do vencimento, não pode o locador reaver a coisa. E se ele quiser fazer isso, ele tem que indenizar o locatário pagando perdas e danos. Inclusive, o locatário tem direito de retenção, né, enquanto não for pago essa indenização. Bom, uma outra coisa diz respeito à realização de benfeitorias necessárias e úteis realizadas pelo locatário. Veja, se o locatário realizou benfeitorias necessárias e úteis com expressa autorização do locador, né, o locatário terá direito de ser ressarcido pelas despesas que ele fez na realização dessas benfeitorias, mas desde que o locador expressamente tenha consentido. Bom, é oportuno aqui lembrarmos do que vem a ser benfeitoria. Benfeitoria nada mais é do que melhoramento. A benfeitoria necessária é aquele melhoramento indispensável à conservação da coisa, né? E a benfeitoria útil é aquele melhoramento que vai acarretar o quê? Um melhor uso da coisa. Né? Um melhor uso da coisa, proporcionando uma maior utilidade na coisa. Então, esses são os conceitos de benfeitoria necessária e benfeitoria útil. Né? Nesse caso, tanto a benfeitoria necessária quanto a benfeitoria útil, havendo expressa autorização do locador, o locatário tem o direito de ser ressarcido pelos gastos que teve na realização dessas benfeitorias. Inclusive, o locatário terá direito de retenção, né, caso o locador se recuse a ressarcir o locatário pelas despesas que ele teve na realização dessas benfeitorias. Então, o Código Civil assegura ao locatário o direito de retenção. Né? Bom, isso está previsto aonde? No artigo 578 do Código Civil. Artigo 578 do Código Civil. Uma outra coisa que também é importante a gente falar diz respeito à hipótese de alienação da coisa. Então, se a coisa for alienada durante o prazo de vigência do contrato de locação,
A regra é que o adquirente da coisa, né, poderá pedir a coisa de volta. Então, nesse caso, haverá rescisão do contrato de locação, caso o terceiro comprador, adquirente da coisa, né, assim deseje. Então, se ele tiver o desejo de rescindir, basta o terceiro adquirente notificar, né, notificar o locatário de que ele comprou a coisa e que ele quer a coisa de volta, né? Então, essa é a ideia da hipótese, né, de alienação da coisa durante o prazo de vigência do contrato de locação. Agora veja, existe uma exceção. O adquirente, o comprador, só vai ter que respeitar o contrato de locação se houver uma cláusula de vigência do contrato de locação para o caso de alienação e desde que esse contrato tenha sido levado a registro, porque nesse caso, levado o registro do contrato de locação com essa cláusula, ele passa a ser dotado de efeito real, e aí passa a ser inoponível perante esse terceiro, né, que não poderá alegar desconhecimento. Nesse caso, o terceiro que comprou já sabia da existência desse contrato de locação e deverá respeitar o contrato de locação. Bom, uma outra coisa que nós temos para falar diz respeito ao seguinte: no caso de locação por prazo determinado, se qualquer das partes morrer, o contrato de locação vai ser transferido aos seus herdeiros. É a hipótese do artigo 577 do Código Civil. O que significa dizer, se morrer o locador, os herdeiros do locador têm que respeitar o contrato de locação e mantê-lo. Se morrer o locatário, os herdeiros do locatário têm o direito de continuar usando a coisa. Durante o prazo de vigência do contrato de locação. Isso quando o contrato de locação é por prazo determinado. Existe um prazo, né, expresso, né, ali no contrato de locação. Uma cláusula prevendo o prazo de duração do contrato. Essa é a locação por prazo determinado, né? Agora veja, no caso de locação por prazo determinado, essa locação cessa, né, com o fim do prazo estipulado. E aqui não precisa de notificação. Porque se ela é por prazo determinado, o locatário já sabe quando o contrato de locação irá terminar. Então não precisa ser notificado. Mas veja, se o locatário, o contrato é por prazo determinado, o contrato de locação é por prazo determinado, então dispensa notificação. Mas se o locatário continuar na posse da coisa, né, sem oposição do locador, depois de transcorrido esse prazo, nesse caso, né, haverá prorrogação do contrato de locação. E ele prorroga por prazo indeterminado. E nesse caso, vai permanecer o quê? Vigente o valor, ou seja, será o mesmo valor do aluguel. O valor do aluguel se mantém nessa hipótese. Então, se ele pagava antes um aluguel de R$500, né, nesse caso continuará pagando o aluguel de R$500. Então, essa é a hipótese, né, de locação por prazo determinado. Dispensa notificação, né? Então, o locador não precisa notificar o locatário da retomada do bem, mas se transcorrido o prazo de duração do contrato de locação, o locador nada fizer, né? Nesse caso, se o locatário continuar na posse desse bem, haverá prorrogação do contrato de locação por prazo indeterminado, mantendo-se nessa hipótese o que? O valor do aluguel. O valor do aluguel será o mesmo. Agora, no caso de locação por prazo indeterminado, né, aí sim haverá necessidade do locatário ser notificado. Após a notificação,
havendo recusa na restituição da coisa, o locatário deverá pagar um aluguel arbitrado pelo locador. Então, veja, no caso de locação por prazo indeterminado, nesse caso, o locatário deve ser notificado. E caso, né, o locatário seja notificado e mesmo assim se recuse a devolver a coisa ao locador, o locador poderá arbitrar um valor a título de aluguel. Só que esse valor deve levar em consideração o caráter punitivo do locatário pelo fato dele ter desrespeitado essa regra. É chamado aluguel sanção. É o chamado aluguel sanção. No aluguel sanção, o locador vai arbitrar o valor do aluguel. Agora, se esse valor do aluguel, né, for considerado manifestamente excessivo pelo juiz, o juiz então pode reduzir o valor do aluguel, mas sempre tendo em vista o caráter punitivo, sancionatório desse tipo de aluguel. Essa regra aqui, né, não encontra previsão na lei do inquilinato, na lei 8245 de 1991. Né? Que regra é essa? É a regra do artigo 575 do Código Civil, que prevê que, no caso de locação por prazo indeterminado, uma vez notificado o locatário, se este se recusar a devolver a coisa, o locador poderá arbitrar um valor de aluguel maior, né? Nesse caso, nós temos um aluguel sanção. Se esse valor for manifestamente excessivo, nada impede que o juiz possa reduzir o valor deste aluguel. Evitando-se o abuso do direito, né? Evitando-se com isso o abuso do direito. Bom, com isso, nós terminamos, né, o estudo do contrato de locação de coisa previsto no Código Civil. Em um outro momento, nós iremos trabalhar com a locação, né, de bens imóveis residenciais e não residenciais, previsto numa lei específica, numa norma específica, que é a Lei 8245 de 1991. Até logo. Assista os nossos vídeos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.